Olá, você que me assiste uma vez mais, sou grato a Deus pela sua vida. Sou grato a Deus porque Ele tem cuidado de você e sempre vai cuidar em todo o tempo, em todos os momentos. É Ele quem cuida, que nos guarda, que nos livra de tudo aquilo que quer vir contra as nossas vidas. Sou grato a Deus porque você está mais uma vez podendo receber essa mensagem na sua casa, uma mensagem que com certeza vai edificar a sua vida. E hoje eu quero conversar um pouco com você sobre uma pergunta que Jesus continua fazendo. Sim, uma pergunta que continua o próprio Senhor Jesus Cristo fazendo para mim e para você. Para isso eu quero ler o Evangelho de João, capítulo de número 5, do versículo 6 em diante até o versículo de número 9. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: "Você quer ser curado?" Disse o paralítico: "Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim." Então Jesus lhe disse: "Levante-se, pegue a sua maca e ande." Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isto num dia de sábado. Uma pergunta que Jesus continua fazendo. Qual pergunta, pastor? Já estou aqui, já estou angustiado, querendo saber qual é essa pergunta. Calma. A pergunta que Jesus Cristo ele está falando, ele deixa bem claro aqui assim: queres ser curado? Essa é a pergunta que ele fez a esse paralítico. Essa pergunta continua nos nossos dias, independente se você tenha alguma enfermidade física ou emocional. Jesus Cristo ele faz essa pergunta: você quer ser curado? Você quer ser curado? E ele estava aqui numa festa em Jerusalém, e a gente vê o cenário aqui, multidões, né, que estavam lá, umas batendo nas outras, ou seja, acotovelando-se nessas ruas estreitas ali na cidade de Davi. E Jesus ele estava presente em meio a essa multidão, e ele deixou o alarido da multidão feliz e foi para a casa da misericórdia. Diz o texto aqui assim, a casa de misericórdia, aqui o tanque de Betesda. E ali nesse tanque, algo muito interessante, nesse lugar que Jesus ele vai até ali, esse tanque de Betesda, a Bíblia diz que existia uma multidão de pessoas paralíticas, uma multidão de pessoas enfermas, pessoas com diversas necessidades, tanto físicas como emocionais, elas se encontravam ali naquele lugar. E Jesus ele se depara entre muitos cegos e aleijados que estavam ali sem esperança alguma. Sem esperança, ou seja, estavam lá por anos, muitos, como no caso desse homem paralítico, no lugar de dor. Ele notou ali a presença desse homem que havia 38 anos paralítico. Você ouviu bem, 38 anos sofrendo de um mal. E ele estava lá nesse tanque com uma promessa, porque não sabiam quando era o dia, qual era o momento, qual era o ano, qual era a hora, mas um anjo chegava ali naquele momento, ele mexia aquelas águas do tanque, e o primeiro que descesse no tanque, ele era curado. E esse homem estava lá. E Jesus olha com ternura para ele e faz uma pergunta bem pessoal para ele. Ele diz: queres ser curado? Veja, Jesus Cristo foi em direção àquele homem. Em vez desse homem responder sim ou não, esse homem ficou com uma evasiva, dizendo: não tenho ninguém, ou seja, na mente dele dizendo: não tenho ninguém que me ajude a colocar nesse tanque. Mas não foi essa pergunta que Jesus fez para ele. Jesus não perguntou: queres uma ajuda aí para mim te colocar no tanque? Não, ele disse: queres ser curado? E esse homem parece que não tinha entendido bem. Além de doente, aquele homem ele se sentia abandonado. Veja, somente ser uma pessoa doente já é difícil. Agora esse homem não somente estava doente, mas se sentia também uma pessoa abandonada. Talvez o teu estado hoje, além de uma intransponível limitação física, o paralítico tinha profundos traumas emocionais. E em seguida, Jesus ele dá uma ordem específica a ele: levante-se, toma o teu leito e anda. Aquele homem, ele poderia argumentar que era isso que ele sempre quis fazer. Talvez ele poderia argumentar: meu Deus, era o que eu mais desejava na vida, era poder levantar e andar. Mas ele não tinha poder para efetuá-lo.
Contudo, o mesmo Jesus que dá uma ordem também dá o poder para que essa ordem ela se cumpra. Veja, Jesus Cristo deixou bem claro que assim, levanta-te, anda, levante-se e ande, tome a sua maca e ande. Então veja que o resultado maravilhoso aconteceu. O homem se levanta com pleno vigor, toma a sua cama e pôs-se a andar. Meu amigo, minha amiga, talvez você esteja numa situação parecida. Talvez a sua situação, talvez você se sinta com uma doença física, talvez você tenha algum problema emocional, não importa se é físico, se é emocional, seja lá qual for a enfermidade, existe esperança. Existe esperança para que você seja curado, você seja curada, porque o mesmo Jesus Cristo que deu essa ordem, ele está aqui para dar a mesma ordem sobre essa situação que você se encontra. Agora, o que ele faz é a mesma pergunta: queres ser curada? Queres ser curado? A mesma pergunta ele faz nos nossos dias. Já se passaram mais de 2000 anos, mas a pergunta é a mesma. A pergunta é a mesma. Pastor, por que Jesus faz essa pergunta? Porque a pessoa ela é livre para decidir. De repente aquela pessoa queria continuar naquele estado. De repente aquela pessoa só queria uma ajuda para entrar no tanque. Mas Jesus já vai direto. Quer ser curado? Ou seja, Jesus queria terminar logo com aquela situação que ele estava vivendo. E foi assim que aconteceu. 38 anos de sofrimento, de angústia e de dor deixaram de existir a partir de uma ordem dada, um milagre manifestado. E nesse dia, eu quero também, para você que me vê, para você que me ouve, você que está me assistindo, se você tem alguma necessidade de ordem física ou emocional, saiba que a mesma pergunta e o mesmo Senhor está aqui para fazer esse milagre na sua vida. Talvez você pode pensar, pastor, mas eu já sofro tantos anos, o diagnóstico médico é esse. Não importa, Jesus não está perguntando o que o diagnóstico diz. Ele não está perguntando quanto tempo você está, ele só faz a pergunta, você quer ser curado? Você quer ser curada? Talvez você diga, pastor, eu quero. Então eu vou orar por você e Jesus vai operar um milagre, porque Ele é o Deus que opera maravilhas. Pai, obrigado pela vida dessa pessoa que está me vendo, me ouvindo, e assim como a palavra que nós meditamos nesse tempo, Pai, a pergunta é a mesma e eu creio que é a vontade do Senhor que essa pessoa seja curada agora, que ele receba a cura agora, seja nas suas emoções, seja no seu físico, não importa o nome desta enfermidade, não importa o quanto tempo ele tem sofrido, o que importa é que o Senhor Jesus Cristo levou sobre si toda a dor, toda a enfermidade, o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus, pelas pisaduras, pelos sofrimentos de Cristo, nós somos curados. Por isso eu declaro cura na vida desse meu querido, da minha querida que me vê, que me ouve agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja curado, seja curada para a honra e para a glória do nosso Deus. Amém. Espero que essa mensagem tenha edificado a sua vida. Se você recebeu esse milagre, recebeu essa cura, não deixe de testemunhar, de glorificar aquele que fez esse milagre na sua vida, que é o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Senhor Jesus. Um forte abraço a você, permaneça abençoado.